Fora de frequência. E aí, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um Pitacos do Paulo aqui, número 22. No episódio de hoje, já vou adiantar já desde aqui da abertura, tem 2 filmes e 2 perguntinhas para serem respondidas, mas antes, aqueles avisos de sempre que você já sabe. Segue nas redes sociais, @Rádio Lunar Podcast, ou no meu também, perfil pessoal, Paulo R. Correia. Inclusive, faça parte do canal, faça parte da panelinha, porque tá vindo novidade por aí. E, inclusive, enfim, os 2 perfis estão sempre ali movimentando, tanto do podcast quanto o meu pessoal, comentando todas as novidades e questões. E se você quiser mandar uma pergunta, porque eu falei que trouxe perguntas de vocês, né? Tudo tá no anônimo, tudo no sigilo, não revelo nada de ninguém. E você pode mandar tanto pela caixinha que eu abro lá nos stories, de vez em quando, no início da semana. Ou se você quiser mandar por DM também, pode mandar por DM, não tem problema não. É só explicar e falar o que está acontecendo. E vale dar um recado importante também, é que daqui a pouquinho, já vai sair o quê? Áudios 1h. E já podem ficar felizes, porque a terapia acabou. Os episódios agora vão ficar um pouco mais leves e um tanto quanto inusitados também. Pra quem não tá acompanhando, Áudios 1h é a temporada da Rádio Lunar, que foi feita junto com a Milena Nevoada e com a Andresa Delgado, e sai sempre a 1h das quintas-feiras. Faltam 2 episódios, então se você chegou agora, apareceu aqui nesse episódio e ainda não escutou essa temporada da Rádio Lunar, vai lá, porque vale muito a pena. É muito interessante, é divertida, é reflexiva, às vezes a terapia semanal, feita ao vivo! Ai. Mas vambora indo direto aqui pra pergunta que vocês fizeram, que achei interessante. Vamos refletir sobre, né? Já ficou com alguém por pena? Eu já. Foi podre. Eu tenho certeza que foi podre. Eu tenho certeza que foi ruim, que não foi legal, que não foi bacana. Porque assim, gente, ficar com uma pessoa por pena, o erro já tá aí, sabe? Pena não deveria ser o sentimento que você sente quando você tá afim ou tá atraído por alguém ou quer ficar com uma pessoa. Se você não tá sentindo felicidade, tesão, desejo, não faz, pelo amor de Deus. Mas eu tava com pena, não interessa. Tava com pena, seja sincero. Humilhar é você ficar com a pessoa depois de estar sentindo pena dele. Mas, assim, eu fiquei pensando aqui sobre um detalhe disso aqui, né? Ficar com uma pessoa por pena. Existe muito essa questão de ficar com pessoas por pressão, né? Principalmente quando você é adolescente, escola, ensino médio, essas coisas, um saco. Enfim, se você for uma criança queer, você sabe muito bem do que eu tô falando. Então, eu fiquei tentando resgatar na memória. Eu acho que eu já fiquei com pessoas, assim, mais por como é que eu vou dizer? Pra resolver implicâncias de amigos de escola, isso aí, tô falando de 13 anos, 14 anos, galera, não é por agora, não. E aí, eu fiquei tentando refletir, eu falei, isso já aconteceu, agora, por pena não, porque não dá, eu não consigo conceber na minha cabeça ficar com uma pessoa por causa de pena. Inclusive, se você é da audiência e você já ficou com alguém por causa de pena, conta pra mim nos comentários, ou manda aí na DM também o seu relato. Vai, que semana que vem eu posso trazer a história de alguém, caso alguém conte alguma coisa interessante. Porque assim, cara, não dá, não pode. Gente, deveria ser a regra número 1 do não faça. E indo pra segunda pergunta que vocês mandaram aqui qual a melhor pessoa que você conheceu em 2025 até agora? Eu já respondi essa pergunta nos stories, mas eu achei legal trazer pra cá, porque aqui eu consigo, enfim, aprofundar um pouco mais as reflexões que me fazem essas perguntas. Eu sou uma pessoa que faz overthinking. Oh my God. Mas enfim, quando eu pensei nessa resposta aqui, eu pensei no Tio Alá, que é o Baba Igbe da minha casa de axé, porque ele foi uma pessoa que, durante esse ano, me incentivou muito no caso, uma pessoa que eu tô conhecendo esse ano, né? Então não vale amigos e familiares que já me conhecem há mais de 30 anos, né? Vamos com calma, hein, galera. Enfim, porque eu sei que minha irmã daqui a pouco escuta esse episódio e reclama comigo. Eu escolhi ele porque foi uma pessoa que me deu muitas forças. Esse 2025, a primeira metade de 2025, eu duvidei de muitas potenciais e coisas que eu faço. Duvidei de mim muito profissionalmente falando. Falar, cara, eu sou capaz de coisa pra caralho, né? Porra, mas cadê, né? Por que eu não tô fazendo? E eu comecei a me questionar sobre isso e acabou resultando também,
óbvio, né, eu estar aqui produzindo todos esses conteúdos, né, muito mais que para além do podcast, né, que eu tô falando aqui com vocês agora, mas toda a produção de conteúdo que está acontecendo no meu perfil pessoal, Paulo R. Corrêa. Por isso que eu falei que é importante você lá seguir. E ele foi uma pessoa crucial para que isso pudesse acontecer, e é muito válido a gente parar para pensar nessas pessoas que ajudam a gente a seguir em frente, sabe, a se mover, a fazer coisas novas, a buscar o nosso melhor. É bom quando a gente se rodeia de pessoas assim. Não estou falando de se rodear apenas de pessoas que reafirmam sua visão de mundo. Toma cuidado, isso aqui é uma pauta interessante. Olha, pauta interessante, vamos lá. É um lugar muito perigoso quando você se rodeia de pessoas que apenas reafirmam sua visão de mundo, as questões que você traz e tudo mais. Eu tenho uma máxima na minha vida que eu defendo há um tempo, que eu falo, cara, não existe relação legal, duradoura, saudável sem atrito, sem divergência de visão de mundo. Se você tá convivendo com uma pessoa, aqui eu tô falando de amigo, família, trabalho, o cursinho de inglês, o supletivo, qualquer lugar. A pessoa que você tá pegando, o conversante, o olhante. Gente, esses dias eu ouvi esse termo, o olhante. Se fuder. Se você tá vivendo uma relação que vocês não têm nenhum tipo de conflito, e aqui eu não tô falando de brigas homéricas, meu Deus, altas discussões, não! Aquela pessoa que você quer seu amigo, que de repente gosta de um gênero musical que é diferente do seu. Não necessariamente é um atrito, por isso que eu falei divergências também. Que escuta uma música diferente, gosta de outro gênero musical, gosta de outro gênero de série, que, enfim, faz parte de uma outra realidade, que tem outro recorte social. Anyways, eu acho muito difícil viver em 2025 numa relação da qual você nunca teve não concordamos nisso e vamos seguir em frente. Saca? Eu fico preocupado quando alguém fala que que é rodeado de pessoas assim. Não tô falando pra todos os seus amigos serem assim, mas é sempre bom ter amigos próximos que vão te dar feedback sobre visões de mundo diferentes, sabe? Não vão concordar necessariamente com o que você tá fazendo. Vão avisar quando você tá fazendo besteira. Pô, é por isso que é importante amigo que não tem medo do conflito. Vambora, não concordo com você. E aí, Mona? Nossa, meu óculos estava sujo. Ainda bem que eu parei pra limpar aqui agora. Tava difícil o negócio, menina. Vamos pras indicações? Deixa eu só beber uma água, né? Eu fui limpar o óculos e não bebi água. Deixa eu vou só mais um minuto. Segura aí. O primeiro filme que eu quero comentar com vocês é um live action. Tô falando de Lilo & Stitch, que chegou aí nos cinemas esse ano, a adaptação do filme de 2002, se eu não me engano é isso. Eu sou extremamente encantado, apaixonado pelo Stitch, gente. Ele é um monstro cinematográfico, um monstro do audiovisual, digamos assim, que eu sou mais encantado, que eu estou completamente apaixonado. E agora eu estou completamente apaixonado pelas atrizes que fazem as irmãs, né? Que faz a Nani e a Lilo, que é a Sydney, que faz a mais velha, e a Maya, que é a Maya Kealoha, acho que eu pronunciei o nome dela certo. E, eu tô encantado, gente. Gente, que menina fofa! Meu Deus do céu! E assim, vou ser sincero com vocês que um monstro de CGI, ele me fez chorar. Eu fiquei emocionado, gente. Fiquei emocionado vendo o Stitch. E nos últimos anos a gente sabe que a Disney, ela tá nesse caminho aí de sempre fazer live actions, né? Desde 2015 que ela fica fazendo live action, teve o de Cinderela nesse ano. Mas enfim, tem vários. Uns exemplos dos que eu gosto, tipo Mowgli, o Menino Lobo de 2016 eu acho interessante, Aladdin de 2019 eu também acho legal. Eu acho que Malévola de 2014 eu gosto muito do primeiro também. Mas a gente sabe que a Disney ela também tem cometido uns erros pelo caminho. Teve um filme que saiu e ele é um exemplo muito bom do que eu penso, do que é uma adaptação, do que seria uma adaptação interessante de uma animação. O Rei Leão. O Rei Leão de 2019... Eu penso que ali eles tinham a oportunidade de ou seguir por um caminho muito realista, inclusive com uma tecnologia muito foda pra fazer as gravações e tudo mais, isso foi uma coisa que me encantou na época, eu lembro. Mas, todavia, entretanto, ou eles poderiam ir para um lugar mais lúdico, né? Porque, enfim, estão trazendo pro mundo real, mas mesmo assim é tudo CGI que tá ali, sabe? Não é um leão de verdade que tá ali na minha frente. E aí eles resolveram ir pelo caminho National Geographic Channel, sabe? Animal Planet e tudo mais. E eu não acho que ficou legal, perdeu a cor ali. São leões que falam e tá tentando ser realista demais. E acho que isso perdeu a magia e a cor do rolê. E essa é a minha maior preocupação quando eu paro pra pensar quando alguém pensa em fazer live action de alguma coisa. Uma animação que eu tô pra assistir e provavelmente semana que vem eu posso fazer comentários sobre ela é Como Treinar o Seu Dragão. Também foi adaptado
pra uma versão live action e tudo mais. Mas enfim, eu acho que Lilo e Stitch, o que me incomoda ali no filme, esteticamente falando, já que eu tô falando de questões estéticas também, do realismo, são os ETs. Ai, não achei que foi legal. Todos eles. Eu gosto da rainha lá, da principal dos ETs, esqueci o nome dela. Eu acho que ela ficou uma coisa interessante, mas os outros não achei que foi tão legal assim. E a forma como eles escolheram pra resolver não ficar fazendo CGI o tempo todo dos ETs, inclusive, achei interessante, achei aceitável. Nada que me chamou muita atenção. É óbvio que isso tira da história várias piadolas e piadinhas que a animação tem, então que fique pra animação. Não foi uma coisa que me incomodou num todo, mas agora a minha mente só consegue pensar que eu queria ter um Stitch na minha vida. Agora que eu vi uns seres humanos interagindo com eles, eu acho que é real e eu quero pra mim. Ai! Como é que adota um Stitch, hein? Pelo amor de Deus, alguém sabe me dizer? Me manda aí uma mensagem na DM, como é que faz? Ai, ele é tão bonitinho e tão destrutivo. E quando o assunto é a história do filme, eu ainda também fico encantado. Acho que eles tocaram nos temas necessários. Como eu falei pra vocês, eu chorei por causa do CGI do Stitch. Porque a narrativa tava boa, fizeram jus a todas as pautas que o primeiro filme trazia, deboches que o primeiro filme trazia. Eu sinto que eles poderiam ter brincado um pouco mais com umas questões que tem de... O filme anterior ele era meio anti-americano, em certa medida. Se você parar pra pensar... A Lilo, inclusive, nesse filme, ela brinca um pouco com isso. Ela é muito debochada com as pessoas que são os turistas que chegam na cidade dela, que chegam na ilha dela e destroem a ilha dela. Ela sempre zoa sobre isso. E, teoricamente, a metáfora do Stitch também é a mesma coisa, reparou? Que vem de fora pro planeta pra destruir. Enfim, filme de criança também faz a gente pensar. E eu acho que isso foi uma coisa que não tava tão presente ali, mas eu gostei, tá? No geral, eu tô falando aqui só pontos realmente que me chamaram a atenção, de coisas que eu gosto. Ou deixei de gostar. E no caso, saber que é um filme que ainda manteve essa essência de falar sobre esses outsiders, o que é ser essa pessoa deslocada do mundo e onde você encontra a sua família, o que é a sua família, aqueles que cuidam de você e tudo mais. Sabe, essas pautazinhas bonitinhas, fofas e legais e emocionantes que eles trazem no filme. E eles trouxeram, mantiveram e eu gostei bastante. Então fica essa dica pra você, tá bom? E indo aqui pra próxima indicação que eu tenho pra vocês, é um filme delicinha que a gente pode ficar muito feliz porque ele tem 1h30. Chega de filme de 2 horas e porrada, meu Deus do céu! Enfim, é o filme Tempo de Guerra, que tá lá na Prime Video, na Amazon Prime. E é muito legal. É um filme da A24 e ele é um filme que acompanha um time de ex-Navy SEALs numa ação que eles estão fazendo no Iraque em 2006. Inclusive, essa informação é importante porque a história está baseada nas memórias dos soldados que participaram daquela ação que a gente assiste. Inclusive, muitos deles aparecem no final do filme, tem foto, não sei o que, e tem umas outras curiosidades legais, como, por exemplo, o filme foi co-escrito e co-dirigido por um dos meninos lá do Navy SEALs que estava na história. Esse detalhe é importante porque me chama a atenção como o filme ele se posiciona como um manifesto anti-guerra, no sentido de que você sai com uma sensação muito pesada do que era estar em guerra e sai daquele lugar americanizado que a gente tá vendo de muito filme que romantiza a guerra. Ai, a guerra é legal, ai, fazer estratégia, ai, não sei o quê. Sabe esses filmes que falam sobre guerra e são, às vezes, muito pomposos e parece ser muito bacana você tá numa guerra? Esse não. Esse aqui vai pelo caminho completamente contrário. De te causar desconforto, te causar agonia, você fica aflito com as coisas que estão acontecendo e tudo mais. E era essa a ideia do filme, sabe? Ser um manifesto contra esse lugar traumatizante que muitos soldados têm que passar, e a gente vê isso na prática. Porque longe de todo o heroísmo de flashbacks que a gente vê, que acontece muito em filme, nesse aqui a gente acompanha em tempo real a ação, sabe? Eles invadindo a casa de uma família lá do Iraque, ficando lá durante horas, presos durante muito tempo, e aí toda a ação que eles estão fazendo acaba dando muito errado e eles são atacados. Inclusive tem esse detalhe, esqueci de comentar sobre isso, a história é sobre uma ação militar que deu errado. E a gente tem muito esse lugar de filmes de guerra em que tudo é incrível, a pessoa volta para os Estados Unidos e tá tudo lindo, alguns a pessoa volta para os Estados Unidos e tem que lidar com os traumas dela, mas segue a vida dela, sabe? Sempre tem essa questão. Aqui não, aqui a gente acompanha em tempo real mesmo a ação, a forma como eles fizeram a história. Eles respeitam o silêncio, eles respeitam a espera que tem para as coisas acontecerem. E isso é muito interessante, porque o filme começa com uma cena muito barulhenta, eles muito felizes de que eles vão começar
trabalhar nessa ação, que eles estão empolgados, interagindo, amigos vambora, e de repente ela tem um corte pra uma cena que é silêncio. Silêncio. Você para e pensa, o que é você estar vigiando, sei lá, um bunker do seu inimigo durante uma guerra? Você tem que ficar quieto. Então é meio que esse feeling, é nesse lugar que eles colocam a gente. Dá uma cagada. Nossa senhora, gente, nossa senhora, o negócio fica feio. E aí vale muito a pena você poder ter essa experiência diferente desse lugar aflituoso que pode ser a guerra e não tão romantizado que a gente tá acostumado. E tem um detalhe que eu vi algumas pessoas comentando, alguns críticos de cinema também comentando, sobre o lugar da falta de desenvolvimento para o povo, a falta de contexto histórico e ao mesmo tempo a falta de desenvolvimento dos personagens que estão ali naquele lugar, que são do Iraque. Que é a família que tá na casa, que eles invadem para fazer de base ali durante a missão deles. A gente não tem muito desenvolvimento deles quanto personagens, e muito menos dos tradutores e dois soldados que são os tradutores ali que estão com ele acompanhando também o time. E eu senti um pouco de... podia ter mostrado um pouco. A gente mal vê, inclusive, a cara dos inimigos. Eu entendo, inclusive, esse ponto, porque é a perspectiva dos veteranos que estavam ali dentro, então realmente não tem isso. Mas achava válido, sim, tem um contexto histórico, já que também é um filme que é pró-não guerra, né? Eles querem causar esse desconforto na gente, porque a partir do momento que você entende de qual guerra está sendo falada ali, a invasão do Iraque de 2006, você entende que os Estados Unidos, durante essa guerra, estava sendo muito filha da... e invadindo um país por interesses de petróleo e financeiros, dizendo que eram por questões de perigo, enfim... Estudar a guerra, a invasão do Iraque, a questão do Iraque e os Estados Unidos de 2006 é uma coisa cabeluda e é uma coisa que eu acho que podia ter trazido ali de levinho, só pra contextualizar o que é aquilo, o que tá acontecendo. Não precisa ter conclusão de pra onde vai, o que acontece, até porque a guerra é real. Mas se for pra trazer um ponto que eu achei que podia ter sido interessante e trabalhado de uma outra forma, seria esse contexto histórico, trazido ou talvez pelos personagens que estavam ali presentes, ou talvez como eles mesmos fizeram, mas de maneira reduzida, nos textinhos que aparecem no início do filme. Bem, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do episódio do Pitaulo número 22. Já vai ter mais um episódio aí da Rádio Lunar pra você poder dar play, áudios 1 da manhã. A gente vai, juro, a terapia acabou, agora são só coisas leves. Coisas leves e bacanas que vão acontecer nos próximos episódios. E inusitadas também, né? Tem isso. Não vou falar muita coisa, não vou falar muito spoiler, porque eu quero que você vá lá escutar. Tá? Semana que vem, Pitaulo tá de volta com mais um episódio. Beijo! E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.